Você pode ser um milionário, morando em Nova York, até mesmo bilionário. Você passar mal, você vai pra emergência, esquece. Você vai ser atendido, cara, pelo enfermeiro, médico, nem bota a mão em você e não tem uma conta na emergência nos Estados Unidos que não sai por menos de 5, 10 mil dólares. Então, isso não é eficiente. A DASA é uma empresa de medicina diagnóstica da América Latina. Diagnóstico, imagem, sangue, patologia, genética. A gente foi pioneiro em vários métodos de diagnóstico no Brasil, cara. Foi a primeira ressonância 3T, a primeira mamografia digital, o primeiro PAX, o primeiro PET-CT do Brasil. Você tem muito esse olhar de gestão de pessoas, né, André? Você gosta de gente, né, como você sempre fala. O Zé, acho que é fundamental, cara. O maior ativo, qualquer empresa, no teu escritório, é gente. Nós tínhamos mais de 180 fellows, estagiários, e os melhores ficavam. E eu falava, você tem que ir pra fora. Eu lembro que você pagava curso. Isso. Cara, mas não posso ficar um ano. Tá bom, fica 2 meses, 3 meses. Você tem que ir pra fora. Ou vai para os Estados Unidos, ou vai pra Alemanha, vai pra França, mas trazer coisa nova, né? Como que você vê a tecnologia influenciando a medicina, inteligência artificial, essa coisa das informações de dados, de pacientes? Você não ouve mais no estetoscópio. A enfermeira coloca ali e você vai ouvir no computador. Você tem uma enfermeira na ponta, ela bota isso tudo no paciente e chama o médico na telemedicina. Quando o médico entra, ele só clica. Ô, meu, teve uma frase sua aí que viralizou, que a gente estava até falando em off. Você disse numa conversa podcast que o melhor lugar para ficar doente do mundo é no Brasil. É no Brasil. Para quem tem plano de saúde. A gente tem hospitais do mesmo nível de qualquer lugar do mundo. Médicos também super qualificados. Diagnóstico de ponta. E você tem teu médico, cara. A referência lá de fora. Não existe. Tá valendo, Gabriel? Bom, hoje, figura ilustre, prazer. Pô, tô recebendo o Romeu Portes Domingues, amigo, irmão, ser humano maravilhoso, médico, empreendedor. É isso. Essa é a gentileza sua. Romeu, prazer te ter aqui, cara, de verdade. Obrigado. Esse papo já tinha que ter acontecido antes, mas você também com a sua agenda aí, corrida, dia a dia. É que você esqueceu de mim mesmo. Não esqueci não. Será que ele vai? Melhor ter uns 10 episódios antes, porque depois ele... Nossa, prazer estar aqui com você, cara. Bom, adversidades, a gente fala de adversidade, fala de coisa boa, fala das dificuldades. Eu, por ser próximo de você, eu conheço a tua história. Sei que não é uma história fácil, uma história cheia de adversidade e superação. E você conhece como poucos o setor de saúde do Brasil, né? Tá na DASA, tem os seus negócios também. Então, queria que você contasse um pouquinho do início. O Romeu ali com 10 anos, 11 anos, o que ele sonhava para chegar nessa pessoa de sucesso hoje. Primeiro, obrigado, por prazer estar aqui com você. Eu gosto de gente, né, você sabe, então eu desde criança lá no interior, meu pai é médico, né, cidadezinha pequena, eu via a figura do médico, isso há 50 anos atrás, né, como uma pessoa assim, admirada, né, por todas as classes, né, então eu achava aquilo bonito. E como eu sempre gostei de gente, eu sempre quis ser médico. E então a vida inteira eu estudei, né? E meu pai e minha mãe tiveram, graças a Deus, sou muito grato, né, de fazer uma boa investir em educação. Trouxeram a gente por Rio, minha mãe veio por Rio com a gente, eu tinha 9 anos, meus irmãos mais novos ainda, para poder colocar a gente em colégio bom, né? Estudei no Santo Inácio, estudar inglês, para poder passar numa boa faculdade, né? E assim, essa disciplina, né, resiliência, consegui passar para o fundão, né? E fiz fundão, gostava, sempre fui muito estudioso, né? Então fiz um bom curso de medicina, sempre dei plantão, né? Você tem que ter muita disciplina, resiliência e muito foco de querer fazer a coisa bem feita. Eu acho que médico não pode ser mais ou menos, né? Você pode ter até um mecânico mais ou menos, mas médico você tem que, lidando com os seres humanos, primeiro tem que estar carinho, empatia, e fazer o diagnóstico correto e tratar de forma correta, né? Então acho que esse que é um ponto que me preocupa hoje no Brasil, que tem, primeiro que o jovem é muito curto-prazista hoje, né? E segundo, a abertura de inúmeras faculdades de medicina, né? Me preocupa o quanto da formação esses jovens médicos estão tendo, né? Mas enfim, aí eu consegui fazer fundão, depois na residência eu passei em primeiro lugar, geral do fundão. Primeiro lugar, meu? Não sabia. Foi. 1.300. É sorte também, né? Se você pegasse os
estão na ponta. Foi o primeiro lugar de colégios muito fortes nessa época, Mas melhores alunos das escolas, das melhores escolas. né? Vai ser meu lugar na residência. Na residência. Então, queria fazer clínica médica, mas meu pai colocou uma pilha para fazer radiologia, diagnóstico. José Domingues. E como eu também estava começando com muita inovação, né? Parte digital, tomografia, ultrassom, e eu gosto de inovação. Então, meu pai queria que eu voltasse para trabalhar com ele. Aí acabei fazendo um diagnóstico por imagem, né? Radiologia, tomografia, ultrassom. E quando eu vi ressonância, era uma coisa que no Brasil não tinha, eu estava no segundo ano da residência, eu falei, tem que aprender isso. Isso vai mudar diagnóstico por imagem, né? Eu consegui, tinha um currículo bom, vários trabalhos publicados, tal, consegui ir para Boston, para Harvard, aprender ressonância com bolsa. Meu pai não tinha como me bancar lá fora. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu estava começando. Só tinha o Einstein, e aqui no Você estava começando a ressonância. A ressonância estava começando no Brasil. Aí você chega com uma formação boa, né? Eu comecei a trabalhar na primeira ressonância do Rio de Janeiro, que era no Samaritano. Comecei a dar muita aula, divulgar o método, né? E fiz isso durante 4 anos e depois eu consegui a General Electric me financiar um aparelho e eu peguei dinheiro emprestado com família, amigos, consegui montar a primeira clínica, né? Muito duro, bem duro. Até minha mulher foi parceira pra caramba, né? Que você, no início, devendo um monte de gente e tal, e ela junto ali, né? Pegando nato promissória e tal. Mas consegui montar a primeira clínica e depois tive a sorte de ter sócios maravilhosos, né? O primeiro sócio que eu tive grande, empresário grande, José Isaac Pérez, dono da Multiplan, do Bar Shop, Morumbi Shop. Foi disruptivo, ele era um cara inovador também, montou o primeiro centro médico no shopping center no Brasil. E aí a gente montou a CDPI, né, isso em 95. No início foi muito difícil, né, que a Barra também não é o que a Barra é hoje, né. Mas a CDPI acabou se tornando uma referência, né, no Rio de Janeiro em diagnóstico por imagem. Depois ele vendeu a parte dele para o Edson Bueno, eles eram amigos, que foi o fundador da Mil. De novo, tinha só. Nesse momento que você entra em contato com o Edson. Foi. Aí ele comprou a parte dele, nós ficamos sócios e foi muito bom, porque o Edson era uma fonte de inspiração, né, cara? Então, para conviver com ele, não tinha um papo, uma reunião que você não saía inspirado, que você aprendia. Ele falava que ele treinava a gente, ele treinava mesmo. Era uma obsessão por treinar as pessoas, fazer coach, mentoria. Então, para mim, eu falei assim, você tem um sócio assim, cara, é como se você estivesse fazendo um melhor MBA na prática, né? É só você ir para uma reunião dessa, você ficar quietinho, ouvindo, falar, pô, cara... Mas você é um pouco assim também, né? Não. Pô, cara, eu sou médico. Sou médico, né? Mas médico não tem uma formação de gestão, né? Acho que o lado empreendedor, se olhar para trás, acho que sempre teve presente na minha vida, né? De montar a primeira clínica. Tá? E até hoje eu continuo empreendendo. Né? Fazendo coisa nova, novas startups, né? Eu não consigo ficar parado, né? Então a gente, mesmo na época da CDP, a gente foi pioneiro em vários métodos de diagnóstico no Brasil, cara. Foi a primeira ressonância 3 Tesa, a primeira mamografia digital, o primeiro PAX, o primeiro PET-CT do Brasil. Aí só que eu tinha a vantagem de ter sócio rico, falei, vou comprar esse negócio, entendeu? E vou pagar em 5 anos. Se por acaso não conseguir pagar, o sócio paga e me dilui. Então você tem um sócio maravilhoso, né, que também te estimula. Né? Então, de novo, eu sou grato, né, cara, ter encontrado essas pessoas na minha vida. E depois a gente já era, tinha um tamanho já relativamente grande aqui no Rio de Janeiro, né? CDPI, Sérgio Franco, Multimagem, a clínica que eu montei com meus irmãos também. E aí a gente chegou a pensar, pô, vamos para São Paulo, né? É um desafio, né? Todo mundo que, quando você começa a ficar São Paulo, assim, em termos de economia, se você quer realmente crescer, você tem que, não dá para comprar, botar o pé em São Paulo, né? E estava abrindo uma clínica em São Paulo, na Avenida Brasil, CDPI Sérgio Franco, e aí apareceu a oportunidade de fundir com a DASA, que foi a primeira empresa de saúde a abrir o capital no Brasil. Era uma empresa, uma corporation, né, sem controlador, os fundos que tocavam, entendeu? Os 3 maiores fundos que faziam, né, a gestão. Na fusão, a gente virou acionista, o Edson, bem maior que eu e tal.
E eu fiquei como vice-presidente da área médica. 3 meses. Depois, uma reunião, uma assembleia, os fundos, tem que ter um médico, uma empresa de saúde tem que ter um médico no conselho. Faz sentido. Vamos botar o Romeu. Aí eu falei, pô, não estou preparado para conselho, uma empresa aberta, capital aberto, comitê de auditoria, comitê de gente, Tem que ter outros skills, mas não, tem que ser você e tal, e me colocar como presidente do conselho. Até uma certa irresponsabilidade, em consequência. Mas foi muito bom, porque a DASA tinha crescido muito rápido, entendeu? E assim, faltava, era a qualidade do serviço muito heterogênea, algumas cidades melhores, outras piores. Mesmo em São Paulo, por ter crescido muito rápido, as marcas estavam um pouco machucadas, né? E com médicos que estavam assim, sabe, desmotivados, precisando trocar os equipamentos, treinar. Você tem muito esse olhar de gestão de pessoas, né, Romeu? Mas Você gosta de gente, né? Como você sempre fala. Os acho que é fundamental, cara. O maior ativo, qualquer empresa, no teu escritório, é gente. Então, assim, desde que eu montei a primeira clínica, cara, de ressonância, a IRM, comecei a treinar gente. Então, se você pegar, assim, os radiologistas que trabalham com a gente aqui no Rio, 5 anos mais novos que eu, 10, 15, foram todos fellows nossos. O cara fazia 3 anos de residência no Fundão, na UERJ, na Santa Casa, depois vinha fazer um R4, R5 com a gente, do Brasil inteiro, a gente fazia a prova. Então, quando a gente fundiu com a DASA em 2011, nós tínhamos mais de 180 fellows, estagiários, né, R4, R5, e os melhores ficavam. E eu falava, você tem que ir para fora. Eu lembro disso que fazia, você pagava curso. Isso, Deus tem que ir para fora. Ah, cara, mas não posso ficar um ano. Tá bom, fica 2 meses, 3 meses, você tem que ir para fora, ver, sabe? Ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a Alemanha, ou vai para a França, mas trazer coisa nova, né? Então, assim, e continua sendo, entendeu? A gente vê, hoje eu estou acompanhando lá a Conexa, que é uma plataforma de telemedicina hoje a maior do Brasil, foi fundada pelo Fernando, meu filho, vai fazer 8 anos já, é gente, cara, meu. Então você escolhe, por exemplo, o Guilherme, que é o CEO, ele veio para ser diretor médico, mas é um cara inteligente, entendeu? Aprendeu Aí, de novo, né? Temos um conselho na Conexa maravilhoso. Só gente top, né? Da Goldman Sachs, da DA, do Banco Pátria. E aí você coloca os executivos convendo com essas pessoas, um conselho está sempre aberto, porta aberta, não é só a reunião de conselho a cada 3 meses. Você tem dúvida, vai conversar com um cara da DA, vai conversar comigo. Né? O executivo, cara, tem tudo para aprender, cara. Aí você forma, entendendo? Uma cultura, entendendo? Que aquilo permanece. Eu, assim, aqui no Rio, na gestão das clínicas aqui no Rio, estou afastado desde que continuo morando no Rio, mas Rio e São Paulo, mas me dedico mais a DASA São Paulo, DASA Brasil do que o Rio. E a cultura continua, né? Tem meus irmãos, tem os médicos, então você vai ver assim, o melhor resultado financeiro, né, em termos de margem de EBITDA, até hoje, continua sendo o Rio. O maior crescimento, continua sendo o Rio. Então, assim, aquela cultura de qualidade... São 20 anos, né, Romeu? Olhar de dono mais, cara, entendeu? Manter a... CDPI 95. 95, Estamos falando ali de 30 anos. Passar rápido, cara. Então... Mas a gente foi lá na frente. Queria que você falasse um pouquinho, você está falando da DASA. A DASA, nessa semana, anunciou aí a união com os hospitais da ANIL, criando a Rede Américas. Isso. Né? Eu queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo José, esse desafio aí enorme, né? A DASA é uma empresa de medicina diagnóstica da América Latina, né? Diagnóstico, né? Imagem, sangue, patologia e genética, genoma. Nós decidimos voltar para a Bolsa há 4 anos atrás. Antes disso, fizemos um movimento de fundir com os hospitais da família Bueno, eram 7 hospitais só, e falamos, temos que crescer, né? O Brasil estava todo mundo indo para a Bolsa, várias empresas de saúde aproveitaram essa janela 4, 5 anos atrás, e todo mundo, vamos crescer, você tem que sair fazendo aquisições. Fizemos, cara, uns 40 M&As em 4 anos, né? Nos últimos 5, 6 anos, 4 anos. E aí, nós investimos na época que a taxa de juros era 3%.
Você investir no Brasil alavancando financeiramente é difícil, cara. Sim. Ninguém imaginava a taxa chegar em 14%, 14,25%, chegando a 15%, né? Então ficou muito difícil para quem assumiu dívida, entendeu? E por outro lado, as operadoras de saúde, que é quem paga, ó, né, o nosso serviço, elas passaram 3 anos no prejuízo. Ano passado não, mas 22, 23, e 22, por exemplo, prejuízo grande, cara, de bilhões de reais. Sabe, então, foi em decorrência da pandemia ou não? Também, pós-pandemia, porque sempre saúde, cara, é um desafio na sustentabilidade, que todo ano saem novos medicamentos, novas terapias, então você tem que ter um olhar muito criterioso para não destruir, entendeu, cara, esse modelo que a gente tem de saúde privada no Brasil, que é espetacular. E aí as operadoras com dificuldade financeira, elas começaram também a glosar e discutir o pagamento. Sim. Começaram a estender o prazo de pagamento. Há uma reclamação agora dos hospitais. Pois é, então com isso, se você tem um financiamento que a taxa de juros está aumentando, e você começou em 3 e agora tem... Pois é, você tinha um prazo médio de recebimento em 90 dias, passou para 130, cara, é mais 1 mês e meio sem receber. Isso dá um descasamento de fluxo de caixa gigantesco. E aí ficou apertado, ficou difícil a gente, por mais que você coloque eficiência administrativa, você corta custos, chega um momento que você está trabalhando para pagar dívida, né? Então, o caminho que a gente tomou para poder desalavancar foi tirar 14 hospitais nossos, ficaram 3, tá entendendo? Nessa fusão, a DASA tem 50%, a Amil tem 50%, uma JV com gestão compartilhada, e transferimos 3,5 bi de dívida da DASA para essa nova empresa. Com isso a DASA, né, sai de uma alavancagem que estava bastante elevada para voltar a focar. E é difícil, são coisas diferentes, né, cara? Diagnóstico é diferente de hospital, entendeu? São dois, apesar de ser saúde, são dois business distintos, entendeu? A oncologia também é um business diferente, que tem mais a ver com o hospital. Então a oncologia também foi. E nós vamos voltar a focar, entendendo? Que tem muita oportunidade, né? Se olhar assim, mesmo a DASA sendo a maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil, tem 16% de market share. Se olhar o Fleury, que também é do mesmo tamanho nosso, praticamente, também 16%. Tem muita então, margem de mercado crescimento, muito né? pulverizado, né? Quando a gente fala assim, se olhar lá as duas maiores dos Estados Unidos, a Quest e a LabCorp, que faturam bilhões de dólares, né? As duas juntas, tirando medicina diagnóstica do hospital, próprio do hospital, ela tem 70% de market share. Então, assim... Muita margem de crescer. então, cara, esse cara é muito consolidado. Olhando para esse aspecto, não é, entendeu? Então, o que é bom também, eu acho que tem que ter... Concorrência é boa, entendeu, cara? Acho que todo lugar que você tem uma empresa que meio que tem hegemonia regional é ruim, né? É ruim para o cliente, é ruim para o... Então, acho que tem que ter concorrência, é bom. Ô, meu, teve uma frase sua aí que viralizou, que a gente estava até falando em off. Você disse numa conversa podcast que o melhor lugar para ficar doente do mundo é no Brasil. É no Brasil. Só que... explicar essa frase. Você não vai cortar também, não. Porque não fazer corte disso. Porque ele faltou colocar que é para quem tem plano de saúde. Entendeu? Que eu falei isso. Claro. Então, assim, a gente que tem um bom plano de saúde, entendeu? A gente tem hospitais do mesmo nível de qualquer lugar do mundo, médicos também super qualificados, entendeu? Diagnóstico de ponta. E você tem teu médico, cara. Entendeu? Você liga pro teu médico, teu pediatra. Diferente lá de fora. Não existe. Então, os Estados Unidos, cara, que é o país mais rico do mundo, gasta 18% do PIB em saúde, cara. 18% do PIB. Eu tô falando de 4 trilhões de dólares. É mais que duas vezes o PIB do Brasil. Só de saúde. Só em saúde. Aí quando você vê assim, a gente lê os artigos que 25% desse dinheiro, cara, não tem de dólar, cai em ineficiência, inapropriado, coisa que você faz que está fazendo exagero, e fraude. Entendeu? Aí você vai ver assim, e a saúde dos Estados Unidos é melhor do que na Europa? Não. Entendeu? A saúde do europeu é muito melhor. O europeu vive mais do que o americano. Entendeu? E a Europa gasta entre 9 e 11. E nós copiamos muito o modelo americano. Sim.
é um modelo voltado para especialistas, você vai no especialista, ou para hospitais. E é mais caro. Entendeu? Na Europa, na França, na Inglaterra, você vai para o médico todo o bairro, no clínico geral. Né? Então não tem coisa, eu tô com febre, ou eu tô com gripe, ou eu tô com diarreia, eu vou para uma emergência. Lá não é. Você vai para o médico, e o médico bom, cara, no clínico geral, resolve 80% dos casos. Certo, não, meu? Ou não? É mais racional, entendeu? Então aí você vai também, então você pode ser um milionário, morando em Nova York, até mesmo bilionário, você passar mal, você vai para emergência, esquece. Se você é atendido, cara, pelo enfermeiro, o médico nem bota a mão em você e tal, e não tem uma conta na emergência nos Estados Unidos que não sai por menos de 5, 10 mil dólares. Então isso não é eficiente. Eu não tive carinho, saiu caro pra caramba, entendeu? Tanto os planos de saúde negam tanta coisa lá, que aquele jovem psicopata matou o presidente da United Health, por negar coisas, né? O cara operou a coluna, aí ele pede, foi negado, o cara fala, pô, cara, eu pago um plano de saúde, gasto uma fortuna, a empresa paga para mim e os pedidos são negados, entendeu? Então, quer dizer, tá distorcido, né? Tem que ser revisto. E da Europa, que é um modelo mais, economia mais socializada e é quase que igual para todo mundo, né? Mas vai tentar marcar uma ressonância na França ou na Inglaterra, você vai levar 2 semanas, 3 semanas. Então, o que eu digo assim, aqui você tem teu plano de saúde bom, você tem o seu médico, tem várias qualidades de plano de saúde, você tem seu médico, você faz teu exame no mesmo dia, no dia seguinte, você tem carinho, entendeu? Então, quando eu digo isso, assim, comparando o que a gente tem no mundo, né, cara? Você vai na China, que é a segunda maior potência do mundo, eu visitei a China em novembro. Você vai no hospital lá, cara, você vai fazer tomografia. Como é que foi essa experiência da China? Não, mas aí você vai fazer tomografia, você vê assim, uns 20 chinesinhos em pé, na porta do tomógrafo. Um sai, o outro entra, cara, é igual uma linha de produção, cara. Tem negócio de se sentar, tomar um cafezinho, entendeu? Então tem que fazer 100 tomografias num dia no aparelho. Entendeu? Então, de novo, aqui você tem, entendeu? Carinho, você acabou de fazer o exame, teu médico liga lá pra clínica, vai saber o que deu e tal. Mas a China, cara, foi uma experiência boa. Eu estive lá, nunca tinha ido não, né? Eu tinha ido ao Japão antes. Você ficou quanto tempo lá? Uma semana só, que eu fui, é rápido, porque é fuso horário, né, cara? Mas eu visitei grandes empresas e me deixou impressionado, assim, eu fui a Pequim, Xangai, Shenzhen e Hong Kong. Ah, em uma semana? É rapidinho. Mas a Hong Kong já é mais ocidentalizada há muito tempo, né? Em Hong Kong eu vi mendigo, eu vi sujeira na rua, entendeu? Mas Shenzhen, Pequim, principalmente Xangai, cara, não vi pobre, não vi sujeira. Cidade, pô, cresceu. Se pegar Shenzhen, cara, é uma cidade que há 50 anos atrás tinha 50 mil pescadores. Hoje tem 17 milhões de habitantes. Só prédios gigantescos, tudo limpo, arborizado. 60% dos carros são elétricos, entendeu? Aí você visita as empresas, que me impressionou, tudo jovem, entendeu? Turma de 30 anos, trabalha fim de semana, feriado, entendeu? Então, até tem uma frase boa que eu vi outro dia, que enquanto o chinês dorme 35 horas por semana, o francês trabalha 35 horas por semana. Não tem como competir, cara. Entendeu? Toda empresa grande, do lado tem um prédio de 10 andares, que é o dormitório, a turma dorme ali para não perder tempo de deslocar. Entendeu? Aí o cara, claro, essas empresas grandes, né, de genômica, de aparelhos médicos e tal, tem o governo como sócio, acionista. E o governo incentiva para poder, estimula para a economia crescer 5, 7% ao ano, estimula a produzir até meio que subsidiado para poder exportar. É o caso do BYD. Né? A BYD chega num preço aqui no Brasil que é difícil para os carros competir, né? Mesmo quase que impossível. Impossível. Né? Então, hoje o carro elétrico mais vendido no mundo é o BYD. E quando você pega os elétricos, os híbridos da BYD, cara, a BYD está vendendo mais carro do que a Ford. Então, assim, é assustador, cara, o quanto que esses caras evoluíram. Que eu olhava assim, eu lembro, sei lá, 20 anos atrás, né, cara, trabalho chinês em congresso, lá nos Estados Unidos, que eu ia todo ano ao congresso americano, cara, lixo. Não dá pra você nem ouvir o que o cara tá falando. Era, assim, patético. Entendeu? Hoje não, cara. Hoje, assim, pegar 10 anos atrás, falar de oncologia, os quimioterápicos, o mundo biológico, tal, você não via nada da China. Hoje, 30% dos artigos publicados no mundo em oncologia vem da China, cara.
E isso, cara, estão falando de 20, 30 anos. Sim. Muito rápido. Educação, né, Romeu? Investimento maciço. Educação, disciplina, como tem 1 bilhão e 300, né? Concorrência é muito grande. Investe muito a turma fazendo engenharia e tem aquela mão forte do Estado, né, cara? O Estado é meio que, sabe, é meio que religião, é meio que foco, é meio que, entendeu, cara? É bom e ruim, né? Você tem, por outro lado, você sai, amigo meu que foi com ele foi correr 4 horas da manhã em Xangai e falou, meu, cara, não vi um guarda, mas assim, tão seguro, tanta câmera, viu? Então, sabe, eu entrei na fábrica lá da United Imaging, eu entrei nos Estados Unidos para entrar numa fábrica, você tem que assinar um monte de coisa, vários crachás, passar em várias... Lá entrei, a porta estava aberta, tal, viu? Mas cheio de câmera, né, cara? Então, assim, ninguém faz nada errado porque é um regime autoritário. Então, mas é impressionante. Entendeu? Assim, o nível... E outra coisa, né? Você vê esses jovens de 30 anos, vários que fizeram faculdade nos Estados Unidos, fizeram mestrado, de volta para o país, né? Então tem sido muito apelo de voltar para a tua terra e ajudar o país a se tornar o que se tornou, né? Mas, Romeu, vamos falar um pouco de tecnologia, que é um assunto que te interessa muito. Né? Você está sempre nessa vanguarda aí de startup, enfim. Como que você vê a tecnologia influenciando a medicina, fazendo um cenário um pouco à frente, inteligência artificial, essa coisa das informações de dados, de pacientes? Um bom ponto, assim, até para a gente ter maior eficiência na saúde, né? Fazer mais com menos, sem dúvida nenhuma tecnologia, a transformação digital é fundamental. Você tem que ter hospitais com prontuário médico, né? Você tem que ter inteligência artificial para ajudar em processos, né? Para ajudar no trabalho do médico. Não faz sentido um médico hoje gastar 30% dele, cara, com papelada, digitando, pedindo exames, entendeu? Então, se você tem um Copilot para te ajudar, até mesmo no consultório, Zé, eu sou médico, eu sou paciente, eu vou gravar nossa consulta aqui, tudo bem? Então, consulta de 30 minutos, 40 minutos. No final, você pede ali, tudo que é relevante para o diagnóstico, ele sumariza, dá as hipóteses diagnósticas e que o médico tem que pedir. Isso é espetacular, entendeu? Porque hoje todo mundo tem acesso ao conhecimento, né? Você estuda o que você quiser. Antigamente a gente não tinha que xerocar artigo em biblioteca, né? Mas ainda mais médicos hoje que formam com um conhecimento superficial em medicina, então ele poder ter o auxílio de uma ferramenta artificial para poder ajudar a ver o diagnóstico, falar assim, cara, esse paciente está com dor torácica, com tosse, tem expectoração com sangue, entendeu? Quando respira, piora. Você está pensando em pneumonia, mas pode ser embolia. São duas coisas diferentes. Embolia, se o cara não tratar logo, ele vai morrer. Pneumonia, você vai passar antibiótico e tal. Então, você ter... eu acho que eu vejo com muito bons olhos. Não vejo que vai substituir um médico. Por exemplo, eu dou um laudo para mamografia. Eu já dei 30 laudos no dia. Estou cansado, cara. Eu perder um câncer de mama é um desastre. Se a mulher voltar daqui a 6 meses a 1 ano, já com chance de cura muito remota. Então, eu tenho uma ferramenta para checar o meu laudo, né? Espetacular. Isso era muito caro, né? $5. $5 para fazer uma revisão de um laudo em cada... Eu pago um outro radiologista. Sim. Hoje está caindo para baixo de $1. Então, leva toda a digitalização, né, cara? No início é caro, o processo deu. Mas depois vai democratizando, né? Ficando mais barato. Vai ficar mais barato. Toda tecnologia é assim. Então eu vejo isso com bons olhos, é inexorável. Eu não falo nem a ferramenta de inteligência artificial contra o médico. Aquele que não usa vai ficar para trás em relação àquele que usa. Entendeu? Por outro lado, assim, eu vejo ele avançar muito, por exemplo, assim, não tem interoperabilidade entre os sistemas. O que é isso? Você faz o exame numa clínica, está lá na nuvem da clínica.
Você depois vai no hospital, entendeu? O dado tinha que circular, né? Tinha que ter essa interoperabilidade entre os serviços, entendeu? Você vê isso mais avançado em Israel, mesmo nos Estados Unidos. Que o dado é seu. Que dá um histórico do... O dado é seu. O dado seu está numa nuvem, entendeu? E se você vai na Redditor, ou vai na DASA, ou vai... Entendeu? Você chega lá, você dá a tua senha para o médico acessa e vê que você tinha uma ressonância um mês atrás, um exame de sangue, porque senão o cara acaba assim... Alguns pacientes... A eficiência diminui também, né? Não, você acaba paciente fazendo assim, que não é diabético, fazendo 3 glicoses no ano. Aí fala, meu, mas você vive de exame, isso é bom. Não é bom, cara, mas eu tô destruindo, eu quero fazer exame de quem precisa. Entendeu? Os sistemas sendo usados com uma racionalidade, entendeu? Os preços não vão subir como deveriam. A inflação médica não vai ser tão alta. Eu vou poder levar mais acesso a quem não tem, entendeu? Então... Investir em crescimento, né? Pois é, a gente não sai de 50 milhões de brasileiros com plano de saúde. Então, se tivesse um uso mais racional, né, eu poderia, em vez de ter um reajuste todo ano de 20, 25, 30, entendeu? Eu poderia ter, em vez de ter 50 milhões, ter 60, 70 milhões. Então, por isso que eu defendo muito, entendeu? O uso de tecnologia, prontuários médicos, inteligência artificial, dados estruturados. Você vai dizer, pô, eu faço, sei lá, 400 milhões de exames de sangue na DASA. Eu tenho que ter dado disso, porque eu poder identificar, cara, no meu data lake lá, quem são os diabéticos e já com uma insuficiência renal no início, entendeu? Porque a maioria dos pacientes que fazem insuficiência renal ou é por diabetes ou hipertensão, ou os dois. Então, identificar esses pacientes, cara, e tratar deles, não deixar... Preventivamente, né? Não cara para diálise. Então eu tenho que pegar esses dados, então não adianta, porque o cara pega o exame lá, aí vai no médico, vai no outro e fica... Seria possível fazer essa união de dados, Romeu? Numa nuvem? Não, você pode fazer, por exemplo, eu até tinha um projeto lá em São Paulo, falei, gente, vamos começar pelos hospitais da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados em São Paulo, entendeu? Ou faz barramento entre hospitais, ou cria-se uma nuvem e a ANAP faz a gestão dessa nuvem, entendeu? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um plano de saúde, os dados todos da consulta, da internação, tal, estão na nuvem lá da United Health. Você muda de plano de saúde, aí o médico da Kaiser, no novo plano de saúde, ele acessa uma nuvem do governo lá, entendeu? Mais ou menos assim, de uma forma simplista, né? E o seu ID, sua identificação, e aí essa nuvem acessa da United Health para pegar, entendeu? Você não acessar a nuvem do concorrente, mas isso tem que ser feito. E mesmo no SUS, né, cara? Você vê que no SUS, na pandemia, qualquer lugar do Brasil que você tivesse, você botava lá no SUS, eu sei o nome da ferramenta agora, você via quem fez a vacina, onde fez, entendendo? Tinha que dar continuidade a isso. Eu estou falando de forma que isso foi criado num momento de crise, de pandemia. E mesmo que, por exemplo, você imagina, na prefeitura tem um sistema, tem alguma interoperabilidade, mas você passa no SUS Aguiar, ou você vai no médico da família, ou você passa no UBS, entendeu? Você fez um exame na DASA. Pô, o paciente ter tudo aquilo ali, cara, traz muita eficiência. Entendeu? Então, quando você olha a saúde comparando com os outros setores da economia, por exemplo, o mercado financeiro, pô, nós estamos muito atrasados, cara. Olha o que é, você paga conta em banco, qualquer banco, tem Pix, pô, entendeu? Você transfere dinheiro, você não vai mais a banco, pô, entendeu? Então, quando compara um setor com o outro, muito atrasado. Muito. Mas, Romeu, você falou rapidamente da Conexa, que é telemedicina, né? Queria que você explicasse um pouco a sua visão sobre telemedicina, também, de novo, na eficiência. Assim, a telemedicina, ela na pandemia acabou tomando um protagonismo grande, né? As pessoas não podiam sair de casa e tal, mas assim, eu vejo hoje, a Conexa é a maior plataforma de telemedicina de saúde digital do Brasil, né? A gente faz quase 500 mil consultas por mês. E ela tem isso, assim, qual é o problema hoje, infelizmente, na saúde dos colaboradores de uma empresa? Saúde mental. Então, metade desses 500 mil consultas, caras, é telepsicologia e telepsiquiatria. Duro, né? Mas é a realidade. E você pode fazer consulta com um psiquiatra, psicólogo, você não precisa ir ao consultório dele. Você pode até ir, mas então você leva acesso a locais remotos, com qualidade, e a telemedicina para casos clínicos,
Cara, uma boa anamnese, o médico já faz telemedicina com telefone, com coisa, entendeu? Sim. Então, uma boa anamnese, eu sei se você tem que indicar para você ir para emergência ou não, ou se eu posso prescrever um medicamento. Então, ela leva, não tem um neuropediatra no interior do Brasil para saber se a criança tem TEA ou não, transtorno do espectro autista. Hoje, a gente, na Connex, a gente tem umas neuropediatras competentes lá de São Paulo, que a gente trouxe do Einstein. Uma consulta de uma mãe com a criança e a neuropediatra fazendo, cara, com uma eficácia maior que 90% para fazer o diagnóstico de TEA. Então é muito melhor ter uma neuropediatra super competente, né, que trabalha com a gente, que veio lá, especializada, do que sabe, lá no interior que você não tem um neuropediatra, vai fazer o diagnóstico errado, vai falar que a criança tem TEA e não tinha, de repente a criança tem déficit de atenção, a criança tem dislexia, entendeu? Então ela preenche essa ausência, né? Ausência, ainda mais para país com muita desigualdade, né? Então ela está muito eficiência. O que eu agora estou acrescentando na telemedicina, que é uma startup que tem 2 anos, colocando IoTs, Internet of Things, são dispositivos que tudo que eu coloco no paciente por Bluetooth vai para o prontuário. Entendeu? Então eu tenho acesso à pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria, temperatura, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar. Você não ouve mais no estetoscópio. A enfermeira coloca ali e você vai ouvir no computador. Você tem uma enfermeira na ponta. A enfermeira está em enfermagem, ela bota isso tudo no paciente e chama o médico na telemedicina. Quando o médico entra, ele só clica. Estou vendo aqui, senhor José Marcelo, o senhor é hipertenso e tal, sua pressão está 19/11, sua ausculta cardíaca está normal, frequência cardíaca normal, o senhor está tomando isso, seu eletro, estou vendo aqui que ela fotografou o eletro, entendeu? Está normal. Isso é maravilhoso, imagina para o SUS que não tem especialista, entendeu? Você resolve uma consulta, a consulta para o paciente começou com a enfermeira. Então ela foi bem acolhida, empática. Isso seria um belo projeto do Brasil, né, Rômulo? Maravilhoso. Nós testamos isso em Volta Redonda. Atendemos 385 pacientes numa fila para consulta com cardiologia, né, pacientes idosos, com várias comorbidades, 4, 5 doenças. E nesses 6 meses, né, os pacientes adoraram, porque a enfermeira atendia, depois chamava o médico em 8 minutos, 10 minutos de consulta, mas com qualidade. A gente tem que ficar, ele fala com calma, vou prescrever isso para o senhor, tal. Prescrevia, cara, 97% dos pacientes não tiveram intercorrência, não foram para emergência, não infartaram. Então é maravilhoso. Tecnologia. E aí você começa a embarcar inteligência artificial na tecnologia, os aparelhos dizem se está normal ou não. Você tira uma foto da retina, esse cara diabetes, faz, essa retina está normal. Bom, então você não precisa procurar oftalmologista. Essa retina não está normal. Então, até para fazer triagem, então, de novo, tecnologia, IoT, Bluetooth, inteligência artificial, lá fora é assim, Israel já faz isso há um bom tempo, Estados Unidos, China. Então, no Brasil, isso tem que evoluir, que a gente chama de um cuidado digital, né? Nem digital totalmente, nem físico. Né? É a união dos dois. Dos dois, né? Porque a telemedicina sozinha é totalmente digital. O atendimento físico, ele às vezes pode ser ineficiente porque você não tem um médico. E mais, lá em Volta Redonda, o garoto que está lá, o médico está lá novinho, inexperiente, não fez residência, na hora da consulta com um médico nosso, cardiologista top, daqui do Procardia e tal, ele para de atender, senta e está aprendendo medicina. Está aprendendo. Então isso é maravilhoso, cara. Meu lado assistencial e educacional é espetacular. É um projeto lindo, cara. Nós botamos em Acari para testar lá. Quando tem conflagração lá de milícia e tal, o médico não vai. Mas a enfermeira da comunidade, você não para de atender. Ah, que legal. Entendeu? E mesmo o médico, quando ele vai, o médico de família, ele é muito bom, mas ele sabe um pouco de clínica, um pouco generalista, de geral, né? Mas ele não sabe ver uma arritmia, ele não sabe tratar uma arritmia, ele não sabe tratar uma diabetes. Aí o que ele faz? Ele faz interconsulta com outro médico, da prefeitura ou de fora. Então a tecnologia, cara, traz muito benefício. Muito bem. Bom, entendeu, né? Um homem saúde. Não, cara, saúde entende tudo. Romeu, queria que você, enfim, para a gente terminar, você desse um conselho aí para quem quer estudar o que for, medicina, direito. Eu escutei tanta dica sua, né? Eu lembro uma vez que eu fui jogar bola, o Romeu é aquele que puxa a orelha, né?
Não. Mas, cara, você precisa fazer network, cara, você não sei o quê. Eu falo isso pro meu filho também. Eu acho que assim, primeiro, cara, fazer bem feito. Entendeu, cara? Você vai ser advogado ou médico, cara, tem que se dedicar, cara. Entendeu? Se você tem base, então já te dá sabe, você tá para outro, te alavanca para outro patamar, né? Segundo, fazer de forma ética, né? Íntegra, entendeu, cara? Não fazer atalhos, né? Que o americano chama de shortcut, entendeu, cara? Dinheiro, reconhecimento financeiro é consequência. E demora. Seja como advogado, ou como médico, como engenheiro, entendeu? Então, cara, não vai, sabe, fazer coisa errada, porque é um dinheiro que não traz felicidade, entendeu? Eu penso muito isso, sempre passo para meus filhos, né? E outra parte também é relacionamento, né, Zé? Entendeu? Não adianta, pô, você é o melhor médico do lado do fundão, mas o cara que não relaciona e tal, entendeu? Então, acho que você vai juntando essas coisas, entendeu, cara? No longo prazo, o sucesso vem. Né? Pô, veja minha filha, advogada como você, né? Pô, a Laura é raladora, cara. Pô, fez faculdade. Eu convidei ela para participar. Ela vem, chama. Mas ela fez FGV aqui no Rio, pô, trabalhou no Pedro Guimarães, que é um escritório maravilhoso aí. Depois foi para fora fazer mestrado, Colômbia. Bar. Passou no bar, entendeu? Trabalhou em Nova York, tinha chance de ficar lá, mas graças a Deus ela voltou. Eu gosto de ver os filhos por perto. E hoje ela trabalha no Pinheiro Neto em São Paulo, meu cara. Mas assim, ela tá onde ela queira estar. E o sucesso financeiro, o recurso financeiro vai vir, cara. Ela vai galgando espaço lá, se Deus quiser um dia, chances até de virar sócio e tal. Então, mas então assim, assim, e você ter um apoio também de família, né? Família que eu digo da esposa, do marido. Isso é fundamental, né? Eu brinco que tem... pode brincar aqui? Pode, né? Tem 3 tipos de mulher, né, cara? A mulher balão, a mulher boy e a mulher âncora, né? Você casa com uma mulher que, pô, te acompanha, você é suave. A mulher boy, você continua. E se você casar com uma mulher que não te dá apoio, cara, que você, pô, tá estressado, cansado, você tá cheio de dívidas, você acaba também não tendo paz pra, sabe, empreender, então... Como também tem marido, né? Sim, dos dois lados. Dois lados, né? Então, Marido boy, o balão é o âncora também. Falar isso, esse cara é machista, né? Mas então... A Juliana não deixa de ser machista, viu? Não, mas é importante. Você junta isso tudo, cara, entendeu? E aí, e a Laura, esse lado dela de network, relacionamento, ela e o marido dela, casaram agora, mas é namorado, assim, muito sair só com amigos de faculdade, muito, sabe, elas adoram sair pra jantar, tomar vinho. Eu falei, você tem que fazer network, pô. Você tem que também usar, entendeu? Agora estão fazendo mais, os dois. Quem é um monstro disso é o Fernandinho. O Fernandinho é muito bom. Ele é impressionante. Hoje lá em São Paulo, tá essa turma jovem de fundos de investimento, tá, de startups, cara, eu sou pai de Fernando. É isso aí. Legal, né? Ô, meu, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Prazer, cara. Você falou, passa rápido. Foi ótimo. Foi uma aula, como eu já esperava, de saúde. Cara, pelo amor de Deus. Uma aula prática, né? Não. Sem termos complicados. Fala de uma maneira muito simples, muito fácil. Não, que nada. Obrigado aí, cara. Prazer estar com você. A gente estamos juntos. E você dizer quanto que você ajuda a gente na DASA, né? Você entrou lá... sei lá quantos anos, né, cara? Já passaram alguns dias. Um dia você me encontrou lá, o que você tá fazendo aqui? Foi. E até hoje você tá lá, você faz um trabalho legal pra caramba na área que você falou, empresas, né? E agora você também tá empreendendo, pô, muito bacana. Você mostrou ali o Acorde, né? Sim. Plataforma que, pô, a empresa tem 200 processos, cara, é difícil para qualquer departamento jurídico administrar isso. Sim. Se eu colocar isso tudo, a plataforma de forma automatizada e com BI, te dizer quais são os riscos que você tem reputacional, risco trabalhista e civil, e de uma maneira rápida e fácil, com gráficos. Isso é maravilhoso, cara. Entendeu? Então eu acho que é legal ver também... Eu tenho referências. Não, mas é legal ver que tá inovando e trazendo eficiência, cara. Sim. Você chegar na empresa, pô... Né? O Acorde, eu costumo dizer que o Acorde, na verdade, ele tem um princípio muito, muito bom, que é trazer transparência para a minha área. Né? É muito difícil precificar a área criminal para quem contrata. Até para você, na empresa, tem que ter contingenciar. Sim. Se você contingenciar errado, sim. Pô, ainda mais empresa de capital aberto. Exatamente. Pô, depois vem cá, não. Você
Você conquistou 10 milhões de reais, mas o teu problema não é 10, é 50. Eu quero pensando em trazer transparência mesmo para o mercado jurídico. Essa visibilidade é espetacular. Tá rodando já? Tá. Legal. A gente fazer coisa nova é bom, né, Zé? Né? É isso. Que bom, parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, vamos lá, porque o homem tem hora. Senão eu falava mais uns 20 minutos aqui. Não, eu volto. Tá? Beleza. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Porra, meu. Adorei. Papo bom, fluiu bem, né? Passa rápido. Pena que eu tenho agora essa precisa americana. Eu vou descer e pegar lá, entrar no carro. Obrigado, Zé. Eu te agradeço, pô. Tirar sua hora aí pra vir falar. Vou lhe contar pra tomar vinho, cara. Vou te ligar pra gente marcar.